Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio das nossas conversas de Baraka. E hoje, como todas as outras conversas, por questão de Baraka, é uma conversa especial que temos como um convidado de luxo, um convidado que estamos a caçar já há algum tempo, mas alhamdulillah, Allah os permitiu que estejamos cá juntos para conversar e interagir. E o nosso convidado, como já podem ter visto, é o nosso mufti, querido mufti Hussein Issa, que foi um dos primeiros convidados das nossas iniciativas de Baraka desde que o projeto de Baraka começou. Acho que o Sadul tem melhor em memória quando é que isto iniciou, 2021, não é? E hoje estamos aqui com o Sadul, que vai ser o nosso copiloto nesta conversa de Baraka, para permitir que seja uma conversa produtiva, que permita, que beneficie a todos que nos acompanham. Mufti, ahlan wa sahlan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah khairan por ter aceito o nosso convite. Aqui as nossas conversas são muito tranquilas. Há quem estava a dizer, não, vi aí o Sheikh, fizemos o último episódio com o Sheikh Musaji, então ele estava com um chapéu aqui, assim. E o Mufti conhece o Musaji porque todos são da beira. Então, não, o Sheikh Musaji estava de chapéu, gostei. Não, ali é soft, conversas de Baraka, alhamdulillah. Então, Mufti, hoje vamos conversar sobre Zakat e principalmente a essência do Zakat e como é que esse Zakat pode ser benéfico para a juventude. Sadul, acho que te lembras dos trechos que nós tivemos com o Sheikh Musaji. Sim, na verdade é aquilo que é continuidade da conversa que nós tivemos com o Sheikh Musaji em relação ao Zakat, na perspectiva de como jovens muçulmanos, como empresários, principalmente na nossa sociedade cá em Moçambique, como é que eles devem contribuir. Nós sabemos que Allah menciona o Zakat várias vezes, né? Depois do Salat sempre é o Zakat. Afinal de contas, Sheikh, o que é Zakat? Então, Bismillahirrahmanirrahim. A pergunta logo foi feita, o que é Zakat? Então, alhamdulillah, também eu he de dar um PDF do nosso livro, alhamdulillah, quando nós estamos a dar livro, escrevemos um livro, né? Que é um método simples de calcular o Zakat. Este livro é da autoria do Mufti com os colegas. Sim. Mashallah. Então, tentamos escrever um português muito simples e também muito pequeno, né? Mashallah, existe livros já em português também em outras línguas com mais detalhes. Mas pronto, aqui nós tentamos resumir e ir mais para o essencial. É claro que depois da pessoa ler o livro também deve contactar algum mufti para procurar saber bem a sua explicação. E também mesmo no YouTube também tem nossos vídeos da lição inteira sobre o Zakat. Né? Mashallah. Então o PDF é de mandar. Inshallah. Nós vamos partilhar, inshallah. O Zakat, pela essência, o Zakat é um pilar do Islã. Sim. É o terceiro pilar do Islã. E como nós soubemos, uma casa sem pilar não fica. Quando nós estamos a fazer uma casa, especialmente quando é a nossa casa, então nós não poupamos naquilo que é fundação, não poupamos naquilo que é pilar. Não. Pilar, a gente não diz, não, esse pilar vamos deixar de lado e vamos para frente. Então, se a gente quer construir a nossa casa, aquela casa que vai levar a nós para o Jannah, então as coisas essenciais são é Iman, é o Salat, e o terceiro pilar logo que vem a seguir é o Zakat. E da mesma maneira como o Iman deve ser de uma maneira perfeita, né? O Salat também deve ser de uma maneira perfeita, também o Zakat. A pessoa tem que saber o Zakat, tem que ser, porque é uma obrigação, é farad, e o profeta sallallahu alaihi wasallam já disse que a procura do conhecimento é obrigatório. Então não é a questão de si, é a questão de dever. Ele deve procurar o conhecimento. Ele não pode, não vale no Qiyamah ele chegar a dizer, não sabia. Ele tinha que procurar saber, né? Porque não são aqueles tipos de conhecimento que só um alim, um sheikh, alguém conhecer, já basta para toda a sociedade. Não. É salat, é zakat, é jejum. Cada um tem que saber as suas regras que vai ter com ele. Então, o zakat é o terceiro pilar do Islã, que é uma obrigação da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu para aquele que é rico doar 2,5% para aqueles que são necessitados. Isto é a base do zakat. Na conversa que nós tivemos com o Sheikh Musaji, vamos citar, porque é uma parte que
muita gente talvez gostou ou interessou-se. O Sheikh Moussagid dizia que o zakat não é um dever, não é um direito dos que recebem, mas sim um dever daqueles que têm para dar. O Mufti estava a dizer, é para daqueles que têm daqueles que têm, beneficiar os menos afortunados. Mas quando reparamos para a essência do zakat, sabemos que o Islã não abona a mendicidade, o Islã não recomenda a mendicidade. Aliás, como se diz, a mão que dá é melhor do que a mão que recebe. Então, por que existe, qual seria a essência da instituição do zakat como um faravi, como um pilar e uma ação obrigatória para aqueles que têm, como um dever, neste caso, para aqueles que têm? Porque Allah subhanahu wa ta'ala fez todo mundo diferente. Allah subhanahu wa ta'ala é Razak, Allah subhanahu wa ta'ala é dono de risco, e Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu o risco para pessoas diferentes, né? O risco, a pessoa que é rica não faz com que ele está mais próximo de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala não vê riqueza, Allah subhanahu wa ta'ala não vê cor, não vê corpo. Então, não são coisas que determinam a pessoa quando está próximo de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, é por isso Allah subhanahu wa ta'ala fez nós todos diferentes. Seja em cor, seja em língua, seja em altura, seja em beleza, seja em riqueza também. Mas, há certas coisas que Allah subhanahu wa ta'ala fez como um sunnat. Sunnat é o que? Como um método. Para ser dia, o sol tem que nascer. Para ficar à noite, o sol tem que pôr e a lua tem que nascer. Então, esses são sunnats de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, Allah subhanahu wa ta'ala também, para o risco vir, Allah subhanahu wa ta'ala criou sunnats. Então, a pessoa, por exemplo, tem que ir trabalhar para ele ganhar o dinheiro, ganhar o seu sustento. Porém, como os outros, Allah subhanahu wa ta'ala já fez que o seu risco é menos que o outro, então Allah subhanahu wa ta'ala fez como uma purificação e fez como um dever para um muçulmano que tenha mais, ele como uma irmanidade, ele também ir ajudar aqueles que têm menos, ele não esquecer daqueles outros que têm menos. Então isto cria uma irmanidade, e é por isso mesmo, quando falas de zakat, uma coisa que é muito importante é que aquilo que tu disseste, o zakat é um dever de uma pessoa rica para pagar, para tirar o seu zakat. E não da pessoa que é necessitado ele ir pedir. Então, quer dizer, o rico é que tem que ir procurar a pessoas que são necessitadas e ele interagir com aquelas pessoas que são necessitadas e entender as suas necessidades e tentar apoiar o máximo que possível daquilo que é das suas da sua capacidade. Então, existe uma ligação entre o zakat, ou o rico, e um pobre. Existe a irmanidade. O Islã inclui para eles dois estarem na mesma mesa. Ao ponto de, o ulama escreve, quando a pessoa dá o zakat, ele não pode falar duas coisas. Ele não deve falar para aquela pessoa, lembre no dua. Porque quando ele está dizendo, lembra no dua, ele já está a levar uma coisa em retorno. Não lembrem do ar. E a segunda coisa, ele nem sequer deve esperar um jazakallah. É claro que os ulamás dizem para aqueles que recebem o zakat, se aquele deu alguma coisa que está a beneficiar a si, então você, como um bom muçulmano, alguém deu algo a você deve dizer a ele, jazakallah, e agradecer. Mas a pessoa que está a dar, ele não deve esperar, nem dizer lembra-nos duas, e nem deve esperar um jazakallah. Subhanallah. Então quer dizer, é para pôr os dois na mesma mesa. Não, e a gente tirar mesmo esta dunya e esta coisa mundana, que a riqueza tem um valor. Não, a riqueza quem dá é somente Allah subhanahu wa ta'ala. Porque há muitas pessoas intelectuais, inteligentes, mas não têm dinheiro. E há muita gente que nem sabe escrever. Mas tem. O risco somente vem de Allah subhanahu wa ta'ala, e para existir podemos dizer, essa ajuda humanitária, mas ajuda humanitária é uma consequência do zakat. É uma consequência, não é o objetivo. O objetivo é a pessoa estar a tirar como uma obrigação e está a fazer uma limpeza também do seu próprio, da sua própria riqueza. Porque você vê só, Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam diz uma coisa interessante, né? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que dois anjos, todos os dias de manhã, todos os dias, não é só no mês de Ramadã, mas é todos os dias, os dois anjos vêm
e diz assim, um diz assim, Allah, você dá retorno àquele que dá, e outro diz não, Allah, você destrói aquele que retém. Então, para aquela pessoa que é obrigatória, especialmente para aquela pessoa que é obrigatória para dar o zakat, se ele está a reter, ele está a guardar o seu zakat e ele não está a pagar, então ele só está a trazer destruição para ele mesmo. Enquanto a proposta, se ele estiver a dar, ele vai estar a ganhar a dobrar. A dobrar, não. Então. E para falar mesmo da questão do necessitado, que realmente deve receber o zakat, em termos concretos, quais são as pessoas que são permitidas receber o zakat? Obviamente que não vão ser todos, mas em termos de lógica, em termos daquilo que é estipulado, quem deve receber o zakat? Pronto. Na parte do recipiente do zakat, Allah subhanahu wa ta'ala no Corão falou de 8 categorias de pessoas. Mesmo que as outras categorias podemos não ter todas elas, mas algumas temos. Agora, há mais, as categorias mais famosas são as duas primeiras, que é fuqara e miskin, o pobre e o necessitado. Mas existe uma diferença entre o pobre e o necessitado. Não é por acaso que são necessitados separados. Exatamente. Então, o pobre é aquele que nós chamamos o zerado, aquele que não tem absolutamente nada. Ele não tem nada. Então, este é pobre. Agora, o necessitado é aquele que tem alguma coisa, mas no fim das contas, ele resta alguma coisa, mas não chega ao nisab do zakat. Não chega àquele limite que quando a pessoa tem, ele já é considerado rico. Então, o necessitado tem alguma coisa. Um exemplo, na nossa sociedade, o necessitado pode ser um indivíduo que tem um trabalho, esteja a receber, e não só um salário mínimo, que está nos 8 mil, alguma coisa, não. Pode ele estar a receber um salário de 15 mil, 20 mil, 25 mil, ele pode estar a receber. Mas os seus custos da vida são tão elevados que ele, para poder continuar, né? Ele só resta no fim do mês com 3 mil meticais com sorte. Então, ele tem uma vida estável. Tem uma vida, podemos dizer assim, uma vida um pouco estável. Mas... Vou tentar ter sensibilidade aqui. Mas no fim do dia, ainda bem que falaram no início, fica à vontade. Então, vou só falar à vontade. Então, os necessitados são aqueles indivíduos que ainda têm uma vida, no fim do mês ou no fim do ano, ele quando vai ver, não chega ao nisab do zakat. Então, este indivíduo pode receber zakat. É um necessitado. Mas agora, aí também já tem um porém. Que é o quê? O necessitado são duas coisas que faz alguém ficar desqualificado para receber o zakat. A primeira parte é a pessoa ter o dinheiro que chega no nisab de zakat. Nisab é o quê? Só para a gente ter um contexto. Nisab é o limite que Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam especificou, dizer que esta pessoa que tem este limite no Islã é considerado rico. Né? O rico na nossa sociedade é quem é milionário. No Islã é quem tem nisab de zakat é considerado rico. Agora, qual é o nisab de zakat? O nisab de zakat em ouros é 87,48 gramas de ouro. E já em prata é 612,36 gramas de prata. Agora, em meticais, atualmente estamos tenho aqui gravado, um minutinho, acho que são 42 mil, atualmente são... Já está desqualificado. São 46.259,09 meticais. Esse é o nisab mínimo de zakat atual. Esse é atual. 46.259 meticais. Então, aquele indivíduo que possui esse valor de nisab de zakat, ele automaticamente é desqualificado para receber o zakat. Agora, a segunda coisa que pode desqualificar alguém é aquele indivíduo que não tem o valor de 46 mil. Mas ele em casa dele, ele tem coisas que são extras, fora da necessidade. Coisas extras que se você pôr aquilo em valor, chega ou até ultrapassa o valor de 46 mil meticais. Por exemplo, celular, podemos colocar... Celular hoje em dia depende do trabalho. Há pessoas que celular é necessidade. Então,
Não vamos por celular. Carro. Há pessoas que carro é necessidade. Para ele deslocar de um sítio para outro. Né? Mas, se vamos um exemplo, roupas. Roupas, o ulama escreve necessidade é 4 pares. Mais que 4 pares já não é necessidade. Está a pedir aquele fato. Então, aqueles outros fatos que não são, então aquilo vai se avaliar. Não, vai se avaliar. Então, aquilo tudo entra em um valor. Um exemplo, televisão. A pessoa de televisão não é necessidade, está ali só. É um entretenimento. Então, a televisão também já vai se avaliar. Então, essas todas as coisas vai se fazer um cálculo. É por isso o zakat é muito importante. A gente sempre diz. Eu estou a perceber, Sheikh, que hoje em dia podemos assim dizer que há jovens que têm necessidade de tirar o zakat. Exato. Não, é assim, depende. Sim. Tirar o zakat é para aquele que somente tem o nisab do zakat. Não. Para receber o zakat, ele, número 1, não pode ter o valor de 46 mil. E número 2, não pode ter coisas extras que chegam ao valor de 46 mil. Acho que depois, talvez podemos começar a ir por aí, Mufti, nessa pergunta que o Sadul estava a colocar. Antes de começar o programa, o Sadul estava a trazer essa noção de que talvez há jovens que ainda pensam que não podem pagar ou não podem. De quem é o dever, exatamente, Mufti, tirar o zakat? Ouvimos aqui que o Nisab está nos 46 mil ou 47 mil meticais, mas o que significa isso exatamente? Se eu tenho esse dinheiro na conta ou das coisas que eu tenho no final do ano, como é que podemos calcular isto exatamente para eu saber se devo ou não cumprir com este pilar do Islã? Numa forma resumida. Porque por exemplo, não é uma classe. Uma classe é a gente quadro, para a gente pôr, para conversar. Mas de uma forma resumida, primeiro, é claro, ele tem que ser muçulmano, e número 2, ele tem que ser adulto. Adulto é aquela pessoa que já atingiu a puberdade. Então, se um jovem pode ser solteiro. Pode ser solteiro. Equivale a atenção. Então, se ele tem 3 anos, já atingiu a puberdade, já tem que ver se ele tem valores ou não. Porque há crianças que recebem mesadas, eles vão guardando. Há pais que, mashallah, já têm contas para seus filhos desde pequeno, eles vão metendo algum valor lá, ou aquele valor não entra no zakat. Mas perante Imam Shafi, rahimullah, mesmo uma criança paga zakat. Subhanallah. Então, se alguém está a seguir o madhab de Shafi, então, mesmo se a sua criança, o valor dele, porque uma coisa no Islã existe valor que é seu e existe valor que é da sua criança. Se você está a pegar um valor e está a doar para a sua criança, está a dizer, esse é de meu filho, então tu não podes levar mais esse valor. Esse valor é específico do seu filho e teu valor é teu valor. Mesma coisa com mulheres. Se mulher tem o valor dela, então aquele é valor dela. E o valor da mulher nunca é nosso, né? Nunca vai ser. Mas quando é para calcular o zakat, eu acho que é o único tempo que elas dizem, não, meu é teu. É teu. Então você tira só, eu vou te aumentar. Então, pronto. Este é Imam Abu Hanifa, rahimullah, o madhab, ele diz, não, ele tem que ser adulto. Então, essa é uma pequena divergência que existe aí. Então, o outro, ele tem que possuir um nisab, que é 46 mil nesse tempo. Então, quando ele tem este valor, ele tem que esperar 1 ano. Agora, como é que se calcula 1 ano? 1 ano calcula-se na data islâmica, não na data gregoriana. Então, um exemplo a gente dar aqui. Vamos lá dizer que alguém recebeu ou completou o seu nisab. Vamos dizer 46 mil meticais é o nisab. Ele completou em ter 46 mil meticais primeira vez na vida dele, nos seus 22 anos, no dia 15 de Rajab. No dia 15 de Rajab deste ano. Então, este valor, ele aí já sai de uma plataforma de necessitado para o rico. Mas não é aí que ele tira o zakat. Então, ele vai ter que esperar um ano até o próximo ano, 2026, o 15 de Rajab de 2026. Quando chega no 15 de Rajab de 2026, ele vai ver qual é o nisab daquele ano.
Pode ser Nisab daquele ano passa para 50 ou passa para 40. Não. Um exemplo, no nosso exemplo, vamos dizer que passou para 40 mil. Abaixou o Nisab por causa dos câmbios. Sim. Então, abaixou, chega no 40 mil. Então, ele vai ver no 15 de Rajab se ele tem 40 mil ou não. Se ele não tiver 40 mil, porque ele usou, óbvio, Sim. então ele não tira zakat. Não tira zakat, sim. Mas se ele chega no 15 de Rajab de 2026 e ele tem um exemplo, 150 mil, subiu o seu valor, Não. então aí ele vai tirar zakat não de 46 mil de 2024, Ok. ele vai tirar o zakat dos 150 que ele tem no 2026. Oh, subhanallah. Então o valor não é... Não é um único, não é. Não é o mínimo. Sim, esta conversa que a gente fala de um ano é só para ver se ele tem que pagar o zakat ou não. Ou não. Muita gente pensa, tem que é o quê? As pessoas pensam que não. O um ano tem que passar em cada valor que ele vai recebendo. Um exemplo, entra uma mercadoria de milhões porque ele ganhou em 2025, dezembro. Então ele pergunta, Sheikh, eu tenho que esperar o outro ano, 2025, dezembro? Não. Se teu ano começou 15 de Rajab até 15 de Rajab, então o que entrou no meio não faz diferença. Não. Então, esta conversa de um ano é só para ver se você vai tirar o zakat ou não. Então, quando chega o 15 de Rajab de 2026, vais fazer todo o cálculo. Agora, qual é o cálculo que se faz? Faz em termos de liquidez, em termos de dinheiro, tudo que tu tens na carteira, na empresa, ou qualquer um outro sítio, seja no banco, seja embaixo de cama, ou seja qualquer outra coisa. Isto é tudo que é dinheiro. Então, tá bom, aí vamos entrar nos investimentos. Então, tudo que é liquidez, tudo que é dinheiro, a gente vai apontar. Então, se na conta dele, tudo, inclusive, ele tem uns 100 mil meticais, ele vai pôr ali. É por isso, nesse livro a gente vê tabela A, que a tabela A é adicionar. Então, aqui tem tabela A, tabela B, tabela C. Tabela A é somar. Então, tudo que é dinheiro, ele vai pôr. E tudo que é também investimento líquido. Investimento líquidos é tudo que você investiu, mesmo os criptos. Sim. Seja criptos, seja você tem no stick ou você tem algum outro sítio. Se é um valor que você está recebendo, algum tipo de investimento, então aquilo também entra no seu valor de seu zakat. Então você vai calcular, vai pôr o seu valor, zakat. Se você tem algum ouro, muitos pais compram ouro para dar às suas filhas. Ainda não deu, para dar às suas filhas uma casa ou alguma coisa. Então, como ainda não deu, conta como seu. Se conta como seu, entra no seu cálculo de zakat. Então, não, ouro, pratas também. Dívidas, como é que fica, Mufti? Nas dívidas, já depende. Tens duas dívidas. Tens dívidas que tu tens a receber e tens dívidas a pagar. Então, dívidas que tu tens a receber, também tens dois tipos de dívidas. Tens uma dívida que a gente pode dizer, são dívidas seguras. Que a gente diz, não, eu vou receber. Então, esta dívida, tu incluis aquelas dívidas que tu vais receber esse ano. Porque há pessoas que também fazem dívidas por receber. Um exemplo, ele vende um carro para receber em 2 anos. Então, o cálculo deste ano de zakat, ele vai incluir este ano. E o valor do próximo ano, ele vai incluir no próximo ano. Então, ele inclui neste ano. Então, dívidas seguras, ele vai incluir. Agora, há dívidas que são dívidas que nós consideramos dívidas fracas. Ou aquelas dívidas que a gente diz assalamu alaikum. Não vão pagar. Então, essas dívidas, assalamu alaikum, aí você pode não pagar. Por quê? Porque você não tem muita esperança de receber. Mas se uma vez ele vier a pagar, Allah dá tawfiq, Allah abriu o risco para ele e deu. Então, quando ele pagar, você paga o 2% e meio que faltou. Então, essas são a parte da parte de dívidas. Então, depois tens a parte das suas propriedades também. Propriedades somente vais incluir propriedades que a pessoa comprou com a intenção de venda. A pessoa está no ramo imobiliário. Porque aquilo ficou um produto, ficou algo comercial. Agora, se você comprou para você usar ou até para alugar, não entra. Porque aquilo é teu. Não é propriedade, é sua, não entra no cálculo. Talvez dizer aqui aos telespectadores do Espaço Islâmico, os internautas do Espaço Islâmico e do Baraka,
Se você já sabe que já passou do NISAB, do limite, 46 paus ao longo do ano passado, ou calcular agora, ver nas contas, se chega a 46 paus, começar a contar, porque nós protelamos muito isso para os outros, né? Pensamos que quem deve pagar zakat sempre são os outros. Afinal, os valores, estamos a falar de 46 paus que há quem tem na conta agora, não vou mencionar, porque a cidade não anda segura, mas tem, devo começar a contar. Hoje estamos em que? Estamos em Shaban, né? Shaban, vamos para Ramadã. Pode ser hoje quase... Ramadã, isso vai ser transmitido em Ramadã, o programa do Ramadã, na quinta-feira, então quinta-feira 21, 20 e 30, então é Ramadã, começa a contar este Ramadã e Mufti não precisa iniciar no Ramadã, há pessoas que esperam chegar a Ramadã para começar a contar Nisab Ramadã, basta ter 46 paus ou 40 alguma coisa, deve começar a contar Nisab. Agora, indo para os jovens, Mufti estava a falar aqui da questão de propriedades, não propriedades. Indo para nós jovens, por exemplo, eu tenho um escritório, mesa, não sei o que, conta também para cálculo do NISAB ou não? Não. A única coisa que pode contar como para o zakat, desculpa, você disse para o NISAB do zakat? Sim. NISAB do zakat. Só se for parte de necessidade, não conta. Não. Se for coisas extras, conta. Então, já houve casos. Então, é por isso o zakat não pode ser a pessoa só dar porque viu alguém uma mensagem, recebeu, assalamu alaikum pai, eu estou a precisar, eu posso receber zakat e você só dar. Não, o zakat tem que haver uma interação entre a pessoa, o dador e o receptor. Né? Ele tem que ter uma interação. Porque já aconteceu várias vezes que a nossa equipa foi para lá, né, para dar o zakat, mas antes de dar nós sempre vamos, conversamos e na conversa nós vimos que a casa dele tinha acho que umas 3 ou 4 estantes mais vazias. Então nós perguntamos, pai, por que essas estantes estão vazias? Depois a gente ter uma ligação já com ele. Essas estantes, o que se passa? Então ele disse, pai, alguém disse, eu tenho o zakat, estante, está aqui. Então eu recebi. E calhei receber umas 2 ou 3 estantes. Guardei aqui, vou fazer o quê? Mas para ele receber o zakat, agora aquela estante já o quê? Já sai fora das suas necessidades. Então aquilo já entra como um valor. Então para ele já é sair a perder. Então a ideia é sabes o que o Islã quer? O Islã é aquilo que tu falaste numa parte que tu disseste, o Islã não quer as pessoas ter dependência do zakat. Não. A pessoa, se o Islã diz assim, olha, se tu tens uma coisa que é extra, vende. Não. Por que você tem que ficar no luxo e ainda receber o zakat? Porque há pessoas aqui na nossa sociedade que não trabalham, mas quando chegam no mês de Ramadã, é onde eles trabalham, recebem o zakat, que dá para todo ano. Depois ele já não trabalha mais. Não está certo. Não está. Agora, nesta interação que o Mufti falou aqui entre o doador, o dador e o receptor do zakat, nós estivemos aqui a falar na semana passada e nós estávamos a dizer que não, os nossos empresários, até o Sheikh acabou corrigindo sobre a noção de que o zakat é dever de quem tem e não direito de quem vai receber. Os nossos empresários dão sempre em produtos, ou não dão dinheiro que vai permitir o jovem investir para emancipar, buscar essa autossuficiência. Como é que pode ser feita esta canalização de zakat? É obrigatório que seja em produto, em um material, ou em dinheiro? Como é que pode ser feita esta concessão do zakat? O Islã não dá podemos dizer assim, não dá uma obrigação para o dador dar em certa maneira. Por quê? Para facilitar a pessoa que está a dar o zakat. Porque imagina só se ele dizer não, tem que dar somente em produto alimentar e ele está no ramo de transporte. Então para ele é difícil, ele tem que ir comprar, ele nem sabe onde ir comprar e tudo mais, né? Então cada um tem seus ramos diferentes. Há pessoas IT, outro tem podcast e assim sucessivamente. Então o Islã generalizou que ele dá o zakat desde que seja um valor real daquilo que reflete o seu zakat.
Né? Não é você também, um exemplo, quer dar esse microfone, mas como você quer dar, você avalia o teu microfone a 3 vezes do preço. Né? A ideia do Zakat até é você tirar o microfone até abaixo do preço para ver se você tira bem o seu Zakat. Então, esta parte é um pouco difícil, porque há vezes que o dador, ou o doador, ou a pessoa que tem que tirar o Zakat, para ele é mais fácil tirar de uma forma que a outra. Mas também a gente tem que ver a necessidade da pessoa que você está a ir dar. Temos que ver como é que vai se beneficiar mais as pessoas. Então, um exemplo, aquilo que tu disseste, não, sou produto, etc. Mesmo em termos de investimento, tu não podes dar investimento a alguém que ele não vai usufruir daquele negócio. Ele não sabe gerir aquele negócio. Né? Há um exemplo. Foi ano antepassado, recebemos algumas motas. Tinha alguém que estava a precisar, mas ele estava a precisar de trabalho. Então eu liguei, amigo, tu sabes conduzir moto? Sabes fazer esse negócio? Então ele disse, não, posso aprender e tudo mais, é para eu ir fazer. Mas até ele aprender já caiu 10 vezes moto, já estragou a moto. Então eu prefiro ir procurar alguém que já está no ramo e entrego a ele, que ele vai levar mais à frente. Então tem essas particularidades, é caso a caso, é muito difícil. Nós já fizemos negócio, alhamdulillah, para algumas pessoas, já temos takeaways ou alguma coisa, e alhamdulillah andou, mas também já tivemos algumas pessoas que deu e não andou. Por quê? Porque não soube gerir as dívidas e tudo mais. Aquilo foi indo abaixo até cair. Então é caso a caso mesmo. É claro que não é preciso dar sempre em produto. Às vezes o produto também acaba. É prefiro dar alguma coisa que vai acabar com a sua necessidade. Só permita. Só quero deixar um ponto. Quando a pessoa estiver a tirar Zakat, é importante ele procurar saber a necessidade da pessoa. Eu estou a falar por acaso, nós especialmente estamos a falar do nosso, podemos dizer assim, do nosso contexto, do nosso mercado, podemos assim dizer. As pessoas que são os receptores do Zakat e nós estamos a dar eles Zakat, vamos dizer, ok, estou a falar esse ponto aqui porque estamos aqui no Baraka. Então inshallah, tem pessoas que não, vamos dar dinheiro, vamos investir em termos de um negócio. Não invista somente num negócio, invista na vida dele também. O que acontece? Isso é uma experiência que nós tivemos. Investimos uma vez num negócio, mas pagamos renda do sítio, metemos botija, metemos caixas de frango, congelador, tudo para começar. Para dar pelo menos 2 caixas, já dá start, daí ele, mashallah, consegue sozinho. Para batata, cebola, tudo, óleo, tudo podia dar. Mas nós esquecemos de ver a sua vida pessoal. E qual era o problema da vida pessoal dele? Ele tinha dívidas acumuladas. Ele tinha renda acumuladas. Então o que aconteceu? Todo o valor que ele fez. Ele, como já sempre falava, eu vou pagar. Recebeu o valor, recebeu pressão, foi pagar lá. Ele paga lá, já não tem como sustentar o seu negócio. Então o seu negócio foi o declínio. Então, isso é uma coisa muito importante quando vai investir, especialmente em investimentos de Zakat. Tem que haver uma interação mais profunda com essa talvez vai ser uma das minhas últimas questões. Eu vou deixar com o Saduro, estou a ver que o caderno dele ainda está cheio. Então eu posso escolher quem eu quero dar Zakat e fazer este acompanhamento. Exato. Não tem nenhum problema. O Zakat pode ser dado a uma pessoa ou a mais pessoas. A escolha dele. Ninguém também na sociedade pode apontar o dedo para ele e dizer, mas todos os anos você dá kit. É a escolha dele. Né? Mas ele, é claro que ele tem que ter consciência, né? Dizer, ok, tá bom, eu prefiro, vamos lá, tentar ajudar mais uma pessoa, ou 2 pessoas, ou 3 pessoas e fazer um acompanhamento perfeito. Alhamdulillah, está nas mãos dele. É aquilo que eu disse, o Islã generaliza para facilitar dos 2 lados. A pessoa que vai receber e a pessoa que também está a dar. Subhanallah. Isso é uma aula de finanças islâmicas, alhamdulillah, que estamos a receber, alhamdulillah. E para quem realmente está a tirar o Zakat, qual é o benefício a nível espiritual, a nível material que pode alcançar? A parte espiritual, primeiro, ele logo tem que pensar que eu estou a cumprir a minha obrigação.
da mesma maneira quando ele faz seu salat, da mesma maneira como ele faz o seu jejum. Ele está fazendo o seu jejum para cumprir com a sua obrigação. Então, da mesma maneira o zakat. É por isso o zakat que eu disse, nunca pode esperar um jazakallah. Porque ele está a fazer para o agrado de Allah. Ele está a fazer para o agrado de Allah. Allah é que tem que recompensar ele. Acabou, khalas. É para outra pessoa, jazakallah, não pode dizer, eu ajudei que ele vai tanto. Hoje ele é rico e ele nem faz salam para mim. Não tem respeito esse, vai. Não. Você estava a cumprir com o seu dever. Você está a cumprir com o seu dever. Khalas. Você paga, você deu a ele. Agora, é claro que como o salat tem um dos seus benefícios é o quê? É parar a pessoa de fazer pecados. Né? E outras coisas. Então, o seu zakat também tem. E é naquele hadith que eu falei, que ele recebe a dobrar porque o anjo está a fazer doar para ele todos os dias. Logo que ele está a dar, o anjo está a fazer doar. Falando nisso, por acaso eu tinha esquecido este ponto. O zakat não é imperioso que você paga de uma única vez. O zakat tu podes repartir durante, mas só que não podes passar um ano. Então a ideia é, um exemplo, o 15 de Rajab é quando tu pagas o zakat. Não, tu podes esticar até 14 de Rajab, não pode chegar no 15 do próximo ano. Então, a pessoa pode pagar pouco, para ele também não se sufocar. Não tirar tudo de uma única vez. 2,5 de uma única vez. Se ele tem que pagar, um exemplo, 30 mil meticais, não é preciso tirar 30 mil meticais de uma única vez. Não. Pode tirar 1000 meticais, 2000, 3000, vais dando. Mas é claro que tem que se dar àquelas pessoas que são receptores de zakat. Não é só dar a qualquer pessoa. Né? Isso também é muito importante. Jazakumullah khairan, Mufti. Eu acredito que o básico sobre zakat ficou. Esta matéria é muito complexa pela sua natureza. Tudo que envolve cálculos, né? As pessoas sempre reclamam, matemática. Então, zakat também é uma parte científica que nós temos do Islã sobre como é que deve ser dado, como é que se pode fazer essas ofertas. Mufti, nós aqui viramos sempre para a juventude, viramos sempre para os jovens. Eu queria que o Mufti deixasse talvez alguns conselhos finais sobre o que acha preponderante que um jovem tenha em mente quando vai fazer um negócio, quando vai começar o seu negócio, o que o jovem, principalmente através dos princípios do Islã e da vasta experiência que o Mufti tem nesse mundo de business, o que um jovem deve ter em mente quando vai fazer negócio. A coisa que eu acho que vem em mente mesmo é saber que negócio faz parte da minha religião. Então, como faz parte da minha religião, eu devo fazer como minha religião quer. E uma das coisas que a religião quer, é claro, seja, é honestidade, é fazer negócios halal, é ser pontual, tentar ser o máximo. Hoje em dia, especialmente na parte de dívidas, estamos a ficar com um ânimo muito leve. Depois primeiro pagamos as nossas necessidades e depois se restou troca, vou pagar dívidas. Dívida é uma coisa que tira muito barakat da nossa vida, né? Mas é claro, há vezes que as coisas apertam. Então, mas ele tem que fazer a intenção de pagar, porque aquele que fazer a intenção de pagar, Allah vai criar solução para ele. Agora, aquela pessoa que diz, não, é de pagar. O problema é que nós temos muito essa atitude. É de pagar. Não que vou pagar, é de pagar. Então, esse é de pagar, Allah não gosta. Não gosta. A pessoa tem que... Hoje está difícil ter capital, especialmente nós não temos banco islâmico até agora para financiar. Então, muita gente depende mesmo de crédito. Mas depois, quando leva crédito, depois não paga, ou quando entra outra necessidade, ele vai fechar aquela necessidade, depois já deixa aquele outro pendurado, porque ele acha que aquele outro tem dinheiro a te esperar. Não pode. Nós temos que fazer a nossa parte, porque até um mártir no caminho de Allah, ele não vai entrar no Jannat por causa de dívidas. Então, num comércio que especialmente nós, moçambicanos, está baseado em crédito, uma porcentagem muito alta, nós devemos ter muito cuidado, né? Devemos mesmo ter essa intenção de sempre intensificar e procurar meios para pagar as nossas dívidas, inshallah. É tudo. Alhamdulillah. O básico ficou. O chefe Sadul já disse tudo e nós estamos agradecidos, Mufti, por esta conversa. E nós temos ainda, vamos ter aqui, deixa-me prometer agora em direto, assim, Mufti fica comprometido. Nós temos uma conversa marcada com o Mufti
para inshallah, essa não é de fazer. O Mufti disse, vou confirmar, vou fazer inshallah uma conversa sobre nhongas, boladas. O Mufti é muito bom quando se fala de moedas digitais, criptomoedas, entende? Podes nos explicar isso, como é que podemos aplicar ao Islã. Temos aqueles jovens que estão sempre a perguntar se é possível fazer aquelas coisas que mandam mensagem, né? Invista na internet, eu estou a ganhar 100 mil hoje, fiz 100 mil amanhã, como é que podemos fazer? O Mufti tem muito domínio sobre este conteúdo e acreditamos que inshallah, na próxima oportunidade que tivermos o Mufti cá nas conversas de Baraka, poderemos interagir sobre estes assuntos e não esqueçamos de compartilhar com os nossos amigos, partilhar, comentar, interagir, porque é um conhecimento muito válido que é levado a si com muito esforço pela esta equipa do Espaço Islâmico e de Baraka. Agradecer ao nosso copiloto Abdul Sadul pela sua presença e o nosso amado Mufti pela presença. Abdul, quer dizer alguma coisa? Inshallah. Jazakallah khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khairan. Barakallah.